Olá pessoal, espero que vocês todos estejam bem. A gente vai dar início hoje à nossa aula, onde eu vou estar resolvendo essa viguinha hiperestática a partir do método dos deslocamentos, usando uma ferramenta que eu acho muito útil, que é o Math Studio, o Math Solver, esse programinha de matemática, tá? Programinha não, porque ele é um programa bastante útil, né? E quando a gente fala programinha, dá a entender que seja, né, algo no diminutivo, algo que não seja tão eficaz assim, tá? Muito pelo contrário, certo? Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que o objetivo dessa aula não é ensinar métodos de deslocamentos, não é ensinar o programa em si, tá? É dar um pontapé inicial para que vocês possam começar a utilizar o programa. E existe no YouTube vários e vários canais, posso até deixar depois aí no link para vocês. Inclusive tem um canal muito bom, falhou a memória agora, o nome do canal, que ele aprofunda muito nos math, tá? Então, resumindo, isso aqui é só um pontapé inicial para vocês, certo? Então, vejam só, o nosso problema aqui é resolver essa viga hiperestática, onde eu tenho três vãos, né? Um vão de 6 metros, um vão de 4 metros e um balanço de 2. Primeiro apoio, aqui eu vou chamar de apoio A. Ele está engastado, como vocês podem me ver. No meu apoio B, eu tenho um deslocamento imposto, um recalque, tá? Esse delta aqui, de 2 centímetros, certo? E o apoio C é o início do meu balanço. Tá? Eu tenho uma carga de 4 toneladas na ponta do balanço. A seção transversal da minha viga 20 por 60 e o módulo de elasticidade 2 vezes 10 a sexta toneladas por metro quadrado. Ok? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui na viga, antes de iniciar certo método, né, é algo que facilita bastante, é a gente, entre aspas, eliminar esse apoio, tá? Por que eu digo entre aspas? Você não pode simplesmente jogar um apoio fora. Perdão, apoio não, balanço. Você não pode simplesmente pegar e jogar o balanço fora. Então a gente vai usar um artifício que vai ser o quê? Vai facilitar. A gente vai pegar essa carga de 4 toneladas e vai jogar ela aqui para o meu apoio C. Vou botar ela de verde aqui para ficar bem claro que é uma alteração. Ok? Ora, eu não posso simplesmente transferir a carga de lugar. Né? Essa carga de 4 com esse balanço de 2 me dá um momento aqui em C de 8 toneladas força metro. Tá? Então eu vou jogar essa carga de 4 toneladas, vou jogar esse momento de 8 toneladas força metro e vou ter, né, agora a possibilidade de, eu não vou dizer eliminar novamente, mas de esconder o meu balanço, tá? E eu vou ter um problema desse tipo aqui, tá? Eu reduzi um pouquinho a minha viga para facilitar o emprego do método dos deslocamentos, ok? Eu particularmente, eu gosto de sistematizar a resolução, né, tanto o método das forças quanto o método dos deslocamentos, em 8 etapas, tá? Foi assim que eu aprendi na minha graduação, tá? E é assim que eu tento passar para vocês. Então, o primeiro passo, não gosto da palavra passo para não achar que é um passo a passozinho, mas a primeira etapa, vamos dizer assim, né, a mais trivial de todas, é determinar o número de graus de liberdade da nossa viga. Então vejam só, a gente já viu em sala de aula, certo? Que a ideia do método, quando a gente emprega em vigas, vou desenhar aqui, pronto.
é a gente, vamos dizer assim, avaliar as possibilidades de deslocamentos dos nós internos. Então, como nó interno, eu tenho apenas o meu apoio B, certo? O apoio A e o apoio C são apoios externos, né? De extremidade, vamos dizer assim, tá? E esse meu apoio B, primeira coisa que eu pergunto a vocês é, esse ponto B, o ponto B, ele pode deslocar-se na vertical? Nossa resposta é não. Ele não pode transladar na vertical, porque eu tenho aqui um apoio de primeiro gênero que impede esse deslocamento. Então, esse meu V aqui, eu vou dizer que ele é nulo. Segunda pergunta é se o ponto B ele pode transladar na horizontal. Ok? A princípio, a gente pode imaginar que sim, né? Uma vez, né, voltando um pouquinho lá na resistência dos materiais, se eu tenho uma barra, essa minha barra com uma certa força P aplicada aqui, a gente viu que essa barra ela vai sofrer um alongamento. Esse meu alongamento eu vou chamar de delta, deltinha, e você sabe que o deltinha vale P, que é a força, L, o comprimento da barra, sobre EA, que é a rigidez axial da barra. Ora, pessoal, se eu digo a vocês que esse EA, ele é infinito, melhor dizendo, se esse EA, ele é muito grande, deixa eu botar aqui outra cor, é vermelho mesmo. Se ele é muito grande, o meu delta ele vai ser bem pequeno. Então, se o meu EA tende a infinito, meu delta vai tender a zero. E essa é a primeira simplificação que a gente vai fazer aqui no método de deslocamentos, que o EA ele vai ser infinito. Ora, se o EA é infinito, e esse meu apoio B, que é um apoio de primeiro gênero, tá? Se eu tento puxar ele para a direita ou empurrar para a esquerda, ele não vai se deslocar. Ele não se desloca porque ele está preso aqui no meu engaste, tá? Então, a partir dessa simplificação, eu tenho que o meu deslocamento, minha translação horizontal também vai ser nula. Restando ao ponto B apenas a possibilidade de rotacionar. Esse θ vai ser diferente de zero. Ok? Ou seja, dito isso, a gente pode dizer que o número de graus de liberdade, o NGL, dessa minha viga, ele é 1. Ou seja, pessoal, eu preciso restringir um deslocamento, no caso, a rotação θ, para que eu tenha a minha viga indeslocável. Ok? Então, feito isso, a gente tem a possibilidade aqui de avançar para o passo seguinte, que é o passo 2. No passo 2, a gente vai determinar o nosso sistema principal e o nosso sistema de coordenadas. Então, quem é o nosso sistema principal? Nosso sistema principal nada mais é do que a nossa viga com os deslocamentos possíveis, que no caso é a rotação em B, restritos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar a restrição à rotação em B por essa chapinha aqui. Imagine vocês que eu peguei e soldei aí, tá? Uma chapa super rígida, né? De forma que essa minha viga não pode,
né, o ponto B não pode mais rotacionar. Tá? Obviamente, isso é um artifício, vamos dizer assim, matemático. Tá? Na prática, ninguém vai estar chapeando, soldando nada. Tá? Então, aqui temos o nosso sistema principal e o nosso sistema de coordenada nada mais é do que definir um sentido positivo, tá, para o meu deslocamento que eu restringi. Então, eu vou ter que a minha coordenada 1, né, no sentido anti-horário, certo? É o meu deslocamento restrito. Ok, pessoal? Essa é a minha coordenada. O passo 3, que a gente viu em sala, seria escrever a nossa equação de compatibilidade. Ok? Ora, a equação de compatibilidade do método das forças é a seguinte. O meu vetor F vai ser igual ao meu F0 mais a minha matriz de rigidez vezes o vetor dos deslocamentos. Esse meu vetor F0, ele é o vetor que vai conter os meus esforços nodais. O que seriam esses esforços nodais? Imagine você que no ponto B eu tivesse um momento fletor aqui, de, sei lá, 7 toneladas força metro. Tá? Esse momento ele está aplicado diretamente, né, na direção 1, tá aqui, ó, direção 1, que é justamente a direção que eu restringi, tá? Então, esse número, esse momento, melhor dizendo, de 7 toneladas força metro, iria entrar aqui no meu vetor F. O meu F0 vai ser o nosso vetor de esforços de engastamento perfeito. A gente vai ver já. K é a minha matriz de rigidez. E o D é justamente a incógnita, que são os deslocamentos na minha estrutura. Ok? Na estrutura que eu estou querendo resolver. Ok? Então, eu vou aqui escrever a minha equação de compatibilidade. Reparem aqui que eu vou ter a minha viga, exatamente, né, a minha viga que a gente está resolvendo, certo? Eu botei numa escala um pouco menor para caber na página, certo? Então, essa viga ela vai ser composta, primeiro, né, o que a gente chama de estado E0. Vai ser a minha viga do sistema principal, ou seja, a minha viga totalmente engessada, com os deslocamentos totalmente restritos, com o carregamento da minha estrutura original. Então, vou ter aqui, ó, a minha viga, tá, com a carga distribuída. Repara a chapinha que eu coloquei aqui, né, para indicar que aqui a rotação não tá liberada, certo? Mas quem? A minha viguinha com o momento concentrado M, esse momento veio de onde? Veio daquela força de 4 toneladas aplicada na ponta do balanço, tá? Mais o meu deslocamento delta, certo? Repare bem que eu estou aplicando aí o princípio da superposição dos esforços, tá? Eu simplesmente dividi, né, todas as ações externas que atuam na minha viga em 3 situações. Mas aí você pode vir a se perguntar, né, e a força P? Né? Onde é que eu coloquei essa forcinha P aqui? Joguei fora? De forma alguma, tá?
mas a carga P, a força concentrada P, está diretamente apoiada no apoio C. Tá? Então, essa carga P, né, vai ser integralmente absorvida pelo meu apoio C. Então, eu não preciso, nesse primeiro momento, né, considerar essa minha forcinha P. Ok? Então, aqui eu vou ter o que a gente chama de estado E0. Repetindo, é o meu sistema principal com as ações externas, tá? Mas o meu estado é 1. Quem é o meu estado é 1? No meu estado é 1, eu vou aplicar uma rotação unitária θ1 radiando na direção cujo deslocamento foi restrito. Então a gente viu lá atrás, acho que vai ficar bagunçado se eu botar aqui, cadê meu mouse? Aqui, né? Aqui. A gente viu lá atrás que a gente restringiu a rotação em B, né? E eu nomeei essa direção, essa coordenada como sendo a minha direção 1. Então aqui em 1 eu vou aplicar uma rotação de 1 radiano. Pessoal, esse 1 não tem nada a ver com a rotação ser de 1 radiando, tá? A rotação de 1 radiando, ela é, vamos dizer assim, a formulação do método, tá? Podia ser uma rotação de 2,5, 3 radianos, poderia, né? Mas a gente vai ver depois que todas as reações ficariam multiplicadas por esse valor. Por isso que a gente usa uma rotação de 1 radiano, tá? E esse 1 aqui é simplesmente o nome da minha direção que eu restringi, ok? Então aqui eu tenho a minha equação de compatibilidade vezes D1, que é justamente o deslocamento que eu quero encontrar, ok? Então tá aí a minha equação de compatibilidade. No nosso passo 4, certo? Eu vou até escrever ele aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou botar aqui passo 4. Eu vou determinar os esforços de engastamento perfeito. Dê licença aqui porque vai ocupar um espaço que eu não queria ocupar. Tá? Depois a gente nomeia, certo? Vou determinar meus esforços de engastamento perfeito. O que seria isso, pessoal? Ora, eu vou encontrar o momento fletor, tá? No apoio B. Repare que agora o apoio B está totalmente indeslocável, ou seja, eu vou ter momento fletor aí, ok? O que seria isso? Deixa eu desenhar aqui a nossa viguinha. Vou botar aqui. O primeiro tramo da minha viga. Vou botar aqui o segundo tramo da minha viga. Pronto. E a minha carga distribuída está aqui. Entenda, aqui eu simplesmente dividi a minha viga, tá? Simplesmente dividi. Ora, quando eu aplico essa carga distribuída, eu vou ter reações de apoio, obviamente. Eu vou ter aqui uma reação para cima, uma reação para cima, vou ter um momento aqui e vou ter um momento aqui.
ok? Devido a essa minha carga Q. Agora, a única reação que me interessa, eu vou mudar a cor, vou botar de verde aqui, vou botar de azul, é esse momento aqui, que eu vou chamar de M1, tá? É o único que me interessa. Por quê? Porque as demais reações não estão em não tenho nenhuma direção principal, nenhuma coordenada associada a elas. A única coordenada que eu tenho, né, o único deslocamento que eu restringi foi a rotação em B, aqui, ó, direção 1. Então, nesse momento, é a única que me interessa, o meu M1, tá? Repare bem que aqui, ó, esses dois apoios, ambos são o meu apoio B, tá? Eu simplesmente separei. Então, vou ter M1 para cá, e aqui também eu vou ter um momento que eu vou chamar de M2. Ok, pessoal? Esses momentos M1 e M2, eles são obtidos via método das forças, certo? Só que nós temos a possibilidade de usar algumas tabelinhas que vão facilitar o nosso trabalho aqui. Então, se a gente pegar, deixa eu puxar aqui da outra tela, tá? A gente tem na internet, de forma gratuita, esse material lá do pessoal de São Carlos, tá? Uma tabela onde tem os deslocamentos e os momentos, certo? E uma série de possibilidades, vamos assim dizendo. Então, eu estou aqui, ó. O que é que a gente tem? A gente tem, né, uma viga bi-engastada. Né? O meu primeiro tramo ele é bi-engastado com a carga distribuída. Então, vem aqui, ó, bi-engastado com carga distribuída. O meu momento em C vale PL2 sobre 12. Ok? Então, eu posso... Deixa eu devolver para cá. Certo? Eu posso dizer aqui que o meu momento M1 vale que L2... Só um minuto. Às vezes acontece isso, não sei como é que para. Pronto. Oxente, que danada é isso aqui? Isso vai ficar no vídeo, eu vou editar isso não, tá? QL2 sobre 12. Tá? Um ponto bem importante é o sentido desse momento. Ora, pessoal, repare que aqui o sentido que eu coloquei M1 é realmente o sentido da reação. Certo? Eu posso até rabiscar aqui para vocês uma forma como eu gosto de definir o sentido. Então, eu aprendi lá na minha graduação, eu tinha um professor que ele dizia que a deformada de uma estrutura pode falar muito mais do que o diagrama de momento de cortante, que os diagramas, certo? Então, uma viga bem gastada, tá com a carga distribuída aqui, que eu vou pagar depois, certo? Carga distribuída. Ela vai se deformar desse jeito aqui, ó, engaste. Então, vai sair reto, vai deformar e vai chegar reto porque eu tenho engaste, tá? Então, se, né, aqui eu estou com a partida, né, da configuração deformada na horizontal, significa que eu tenho que ter um momento para cá e um momento para cá, tá? Então, essa é a forma que eu gosto de determinar a direção das minhas reações. Se não for definitiva, vamos dizer assim, se não for conclusiva, melhor dizendo, dá para a gente uma boa indicação do que pode acontecer. Então, eu sempre me habituei a olhar sempre nos meus projetos a configuração deformada da minha estrutura. Que eu digo a vocês, diz muito sobre o comportamento dela. Ok?
Então, vou ter aí o meu momento M1. Nesse sentido aqui, que é o meu sentido horário, ok? Agora, repara uma coisa aqui. Deixa eu só... Eu defini como sentido positivo na direção 1, como sendo o sentido anti-horário, tá? Olha aqui, ó. Vou riscar de novo aqui, ó. A gente sempre vai estar olhando para essa convenção da gente aqui, tá? Então, se eu definir o sentido anti-horário como sendo o meu sentido positivo, significa que o meu M1 ele é negativo. Ele é negativo, ok? O meu momento M2, se a gente voltar para aquela tabelinha, onde é que eu botei ela? Será que eu fechei? Fechei. Deixa eu abrir novamente aqui. Voltando para a nossa tabela. Mais para cima. Aqui. O que é que eu tenho no segundo tramo na minha viga? Eu tenho um engaste com apoio, tá? E com a carga distribuída. O meu momento no engaste vale PL2 sobre 8. Então, eu vou ter que o meu momento M2, vou botar aqui, M2 vale, deixa eu botar aqui embaixo para não atrapalhar. Vou ter que o meu M2 vale QL2 sobre 8. E o meu M2, repare aqui, ele está no sentido anti-horário, no mesmo sentido que eu convencionei como sendo positivo, ou seja, meu M2 vai ser positivo. Ok? Então vamos abrir, deixa eu puxar essa viguinha aqui para o lado, tá? E vamos abrir agora o SMAP Solver, tá? Então é o nosso programinha. Vamos lá. Esse programa, ele é basicamente, pessoal, um Word que faz conta, um editor de texto que faz conta, certo? Então, primeiramente, eu preciso definir, né, a entrada de dados. Qual é a carga que eu vou ter, qual é o vão da viga, né, a seção transversal, tudo isso, tá? Então, eu particularmente gosto sempre de deixar escrito assim, entrada. Repare, isso até o momento para o programa é uma variável chamada entrada. A partir do instante que eu der um espaço, ele vai entender que isso é um texto e vai mudar a fonte. Pronto, mudou. Entrada de dados. Isso aqui agora é um editor de texto. Ok? Vou até botar aqui vou botar esse não, vou botar só entrada de dados, tá? E vou aqui botar em negrito. Então, o que é que a gente precisa conhecer? Primeiramente, as características da minha viga, certo? Então, vou botar assim, comprimento dos vãos da viga. Eu vou ter o meu comprimento L1, que é 6 metros. Vou botar L, vou botar um pontinho para ficar um subíndice, né, para ficar mais charmoso. L1 igual a 6. Esse programa ele tem uma possibilidade de usar unidade. Eu, particularmente, eu não gostava, eu detestava, até que eu aprendi a usar, certo? Então, vou dizer que o meu L1 vai ter 6 metros. Eu aperto M, ele já aparece aqui como comprimento, tá? Eu dou um Tab, ele entende que o meu L1 vai ter 6 metros. A desvantagem disso é que você vai precisar colocar unidade em tudo, tá? Senão ele vai dar um erro, ok? E eu tenho que o meu vão L2, L.2 vale 4 metros.
4 metros. Só um adendo que eu esqueci de falar para vocês. Quando eu quero definir valor, tá? Eu vou fazer aqui, L.2, eu vou apertar dois pontos, 4 metros, né? M tab. Agora, se eu quero saber o valor da variável L2, eu aperto L.2 e dou um igual, tá? Repara que aqui, né, eu não tenho os dois pontos e aqui eu tenho os dois pontos, ok? Então, defini já o comprimento da minha viga. Vamos botar aqui, seção transversal. A minha seção transversal vai ser base 20 centímetros, altura 60 centímetros. Repare que eu posso misturar essas unidades, tá? Eu coloquei comprimento em metro, coloquei seção em centímetro. O programa ele entende bem, né? Uma forma de mostrar isso a vocês é o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó, H igual. Ele me deu 0,6 metros. Então ele já consegue. E se eu quiser que ele me mostrasse em centímetro, basta eu botar aqui do lado, ó, clicar nesse quadradinho preto, escrever centímetro, tab, ele vai me dar em centímetro. Se eu quisesse, por exemplo, em quilômetro, H igual 0,6 metros, vou botar aqui, ó, K, ele tem que ter em km, tab, 0,006 quilômetros, ok? Então ele já faz essa conversão internamente, ok? O que mais que eu preciso conhecer? Sim, já que a gente já definiu a seção transversal, vamos definir aqui as propriedades da seção transversal. Aqui, ó, área da seção. Então eu vou dizer que a minha área, quem é a minha área? Dois pontos. Vai ser a base vezes a altura, igual. Já deu aqui a minha área, 0,12 metros quadrados. E eu vou calcular logo aqui o momento de inércia. Ok? Então eu vou dizer aqui que o meu I, meu momento de inércia, vai ser quem? BH ao cubo, né? O cubo a gente coloca o acento circunflexo, BH3, espaço, espaço, sobre 12. Tá aí o meu momento de inércia já com as unidades bonitinhas. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que é que eu preciso mais aqui definir para resolver o meu problema? Preciso do carregamento. Vou botar assim, ações externas. Então, eu vou definir a minha carga Q. Eu vou até definir uma carga Q1 para o vão 1 de 3 toneladas força por metro. E vou definir uma carga para o vão 2, que eu vou chamar de Q2, as mesmas 3 toneladas por metro. Tá? Isso aqui é só para a gente depois, no futuro, poder, né, vamos dizer assim, se divertir um pouquinho, né, sair mudando essas cargas nos vãos e ver o que acontece. Tá? Q1 e Q2. Preciso definir também o meu momento. Fletor, botar M igual 8 toneladas força por metro. E tenho também o meu deslocamento imposto, né, que é o meu recalque. Vou colocar aqui meu delta, tá aqui no canto direito, igual a 2 centímetros. Definir aqui as minhas ações externas, ok? Deixa eu salvar logo aqui. Vou dar aqui exemplo. Na área de aço, ou na área de trabalho mesmo. Então, pessoal, com esses dados aqui, a gente já tem condições, né, de calcular o nosso momento M1 e M2, certo? Só uma questão aqui, eu esqueci de, a gente vai usar mais na frente, né, definir o módulo de elasticidade.
Então, o meu é 2 vezes 10 a sexta tonelada força metro quadrado. Pronto, feito. Ok? Feito. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou escrever determinação dos esforços de engastamento perfeito. Ok? Vou botar aqui em negrito para ficar diferente. E a gente viu que o nosso momento Mzinho, M1, ele vale menos Q1 vezes L1 ao quadrado sobre 12, igual. Repara que ele dá numa unidade bem aleatória, né? Uma unidade aí, ele deu em joules, certo? Então a gente pode clicar aqui no pontinho preto e escrever tonelada força metro. Vale menos 9 toneladas força metro. E o nosso momento M2, vou botar aqui embaixo, Mzinho 2, vale Q 2 vezes L2, ao quadrado sobre 8. De novo, ele deu em joules. A gente vem aqui para tonelada força vezes metro. 6 toneladas força metro. Certo? Então, voltando aqui, né, para a nossa tela, eu já defini meu momento M1 e o meu momento M2, certo? São os momentos devido a quem? Devido a esse carregamento distribuído. Se eu considero agora, né, o momento aplicado na ponta do balanço, fazer assim, tá? Então vamos ter aqui o nosso primeiro tramo engastado, o apoio B, segundo tramo, um engastezinho, o apoio e o momento. Novamente, a gente bem sabe que esse momento vai causar uma série de reações. Eu vou ter uma reação para cá, uma reação para cá, mas nesse momento, o que me interessa é apenas o momento reativo, que vai estar para cá, que eu vou chamar de M3. Ok? Esse M3, voltando lá para a tabelinha, quanto é que vale esse meu momento M3? Se a gente vem aqui, ó, eu vou ter engaste e apoio, vou procurar aqui desse lado uma situação de momento concentrado. Gente. Aqui, tá? Então, meu momento aqui, ó, o meu momento no engaste, certo? Ele vai valer, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Botar para cá. E vou dizer que o meu momento M3, pela tabelinha, existem outras tabelas, tá? Mas essa aqui é a mais simples que eu encontrei. Deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui assim, para facilitar um pouco a vida da gente. Vou botar ela aqui. Como ela soma.
assim acho que deu bom. Se meu M3 vai ser o momento Mzão dividido por 2L ao quadrado, que multiplica 3B quadrado menos L quadrado. Ok? Esse L é o mesmo, tá? Ora, quem é o meu B? Se você reparar aqui, ó, o B é a distância, né, do momento ao apoio da direita. No nosso caso, o B vale 0. Tá? Então, o B valendo 0, isso aqui vale 0, L quadrado corta com L quadrado, eu vou ter que o meu momento M3 vale o momento sobre 2. Repare vocês, pessoal, que a tabela ela tem os sinais, tá? Esses sinais que a tabela traz é da conversão da tabela. A gente aqui precisa se preocupar com a nossa conversão. Então, se o meu momento M3 está no sentido horário, tá? Ele vai estar, né, no sentido contrário à nossa convenção. Então, se eu voltar aqui, ó, de novo, voltando para lá, né, isso aqui vai ficar sendo recorrente, né, os momentos são positivos no sentido anti-horário, tá? Aqui é a minha direção 1. Então, deixa eu apagar aqui, né, o nosso M3 vai ser negativo, ok? Então, eu posso voltar lá para os MEF e vou botar aqui, ó, o meu momento M3 vai ser igual a menos M sobre 2, tá? Novamente ele vai dar em joules, certo? E a gente vai botar aqui para tonelada força vezes metro. Ok, pessoal? Continuando. O próximo esforço, a próxima ação externa, melhor dizendo, vai ser o meu recalque. Então, eu vou vir aqui, ó. Novamente, eu vou dividir aqui. Deixa eu melhorar assim, botar isso aqui bem clarinho assim. E vou desenhar aqui, né, o ponto B que sofreu um deslocamento, tá? Mesma coisa aqui para o tramo da direita. Vou botar mais clarinho aqui. Vou desenhar aqui. Então, novamente, eu vou ter aqui um momento nesse sentido, que eu vou chamar de momento M4, e vou ter um momento aqui nesse sentido, que eu vou chamar de momento M5. A gente, naquela tabelinha que a gente está usando, ele tem esses valores desse momento. Ele traz aqui, ó, a viga com um certo deslocamento A, certo? E na situação engaste, eu vou ter que o momento vai ser 6A, né, que é o valor do deslocamento, é I sobre L quadrado. Então, o que é que eu terei aqui? Eu vou ter que o meu M4 vai ser 6 vezes delta I sobre L quadrado. O meu M4 está no sentido que eu convencionei ser positivo, então ele vai ser positivo. E o meu M5, certo? Ele está no sentido que eu convencionei ser negativo. E o meu M5 está aqui, ó. Ele vai valer 3A é I sobre L quadrado, só que negativo. Menos
3 delta EI sobre L quadrado. Então, se a gente voltar lá para os MEF, tá aqui, eu vou ter que o meu momento M4 vai ser menos 6 vezes E vezes I vezes delta dividido por L1 ao quadrado. Isso aqui, vou pedir para ele mostrar em tonelada força metro. E para finalizar, o nosso momento M5 vai ser contrário, né? O 4 é positivo. 6 vezes E vezes I vezes delta sobre L1 quadrado, tá? E o meu M5 vai ser menos 3 vezes E vezes I vezes delta dividido por L2 ao quadrado. Tonelada força vezes metro. Ok? Então, eu tenho aqui os 5 momentos que vão compor o meu estado E0. Então, para finalizar essa primeira parte, para não ficar muito longo, já estamos a 46 minutos, tá? Eu vou ter que o meu F0 vai ser essa soma, né? Vai ser quem? M1 mais M2 mais M3 mais M4 mais M5. Ok? Então, posso vir aqui e dizer que o meu F0 vai ser Mzinho 1, M1 mais M2 mais M3, M4, M5, tá? Em tonelada, força metro. Aí, o meu F0 vale menos 10 toneladas força metro. Ok, pessoal? Então, vê só, eu vou dividir essa aula em duas partes, tá? Como eu falei, para não ficar muito extenso. Na parte seguinte, a gente vai ver a questão da matriz de rigidez, que no caso não é uma matriz, é uma matriz 1 por 1, né? É um escalar. E a parte de pós-processamento. Ok? Um abraço, até a próxima aula.